igreja, olhem bem para mim agora, vou fazer uma pergunta bem séria. Qual era a primeira coisa para mostrar que ele era apóstolo? Qual era? Ele ter visto quem? Jesus. Digam comigo, ele ter visto quem? Jesus. Mas qual era a segunda condição para mostrar que ele era homem de Deus? Era ele pular? Bater pé? Rodopiar? Nada disso prova que é homem de Deus. Tem pregador que fica, né? Ai, nada, é só grito dele. Isso aí não prova nada. Entendeu? Tem um que treme a perna, tem outro que, pronto, teve um coroatá que foi pregar, no meio da mensagem ele fala assim, nadinha, aquilo ali é só da boca dele. O que prova que você é homem de Deus, o que prova que você é um pastor de Deus, uma mulher de Deus, primeiramente é ver ao Senhor Jesus. Quem vê Jesus desce do pedestal. Quem vê Jesus cai, como Isaías capítulo 6. Os meus olhos viram o Senhor. Ele é santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Tem muita gente grande na igreja, cheia de gondó, cheia de não me toque, porque nunca viu Jesus. No dia que ele vê, ele cai por terra e ele diz, eis-me aqui. Só quem quer ver a glória de Jesus, só quem quer ver o poder de Jesus, levante a mão e adore a Deus. Eu vi. Paulo diz assim, eu vi. Diga comigo bem forte, eu vi. Agora Paulo diz assim, outra coisa, eu vou provar para vocês que eu sou homem de Deus. Como? Vocês existem porque eu preguei para vocês. Vocês são fruto do meu trabalho, do meu apostolado. Pastor sem igreja, ele pode ser pregador no mundo todo, não prova que ele tem um trabalho aprovado. Ele tem que mostrar os frutos dele. Ele pode ser escritor, ele pode ser pregador, ele pode ser doutor. Eu estava em Santa Catarina fazendo um curso e eu me virei para um grande teólogo, um teólogo liberal. E eu perguntei para ele, para você hoje, quem é o maior teólogo do Brasil? Ele disse, o maior teólogo para mim é aquele que trabalha. O maior teólogo para mim é aquele que vai para a rua, evangeliza, prega, canta e ganha almas para Jesus, o Filho de Deus. Esse é o maior. Agora Paulo está dizendo, eu posso ser apóstolo primeiro porque eu vi Jesus. Só quem pode me ajudar? Eu vi quem? Jesus. Mas qual era a segunda coisa? Por que ele poderia ser apóstolo? Porque ele tinha frutos, trabalho, resultados. Por que eu quero dizer isso hoje? Por que eu quero dizer? Porque nesse capítulo, Paulo vai tratar de um problema que todo crente precisa saber e que hoje nós precisamos ser claro. Sabe o que é? O dinheiro do pastor. Digam comigo, o dinheiro do pastor. Pronto. E quem é que dá o dinheiro do pastor? É o Banco do Brasil, é? É a Caixa Econômica? Quem é? Quem é que me dá de comer? Quem é que me dá um carro para eu andar? Vocês, irmão. Estão entendendo? Agora deixa eu dizer uma coisa. Preste bem atenção. Paulo ele começa dizendo, eu posso ganhar porque eu vi o Senhor, eu sou apóstolo. Eu posso ganhar porque eu tenho trabalho. Mas ele vai começar dizendo, agora, se o Pedro pode levar a mulher dele, por que eu não posso? Se outros comem, por que eu não como? Só que se você pegar o verso 4, ele diz assim, não temos nós direito, olha, direito, digam comigo essa palavrinha para memorizar, direito. Essa palavra direito, quando você estuda introdução ao direito, eles vão dar um variado número de significado. Pode ser a palavra de norma, pode ser a palavra correto, pode ser a palavra aplicada ao direito em exigência. Mas aqui não é o direito no sentido jurídico apenas. Aqui é direito no sentido de autoridade.
Aqui era um direito do próprio Paulo. Paulo, ele diz assim: eu tenho o direito de andar com a mulher, eu tenho o direito de comer da mesa do Senhor, eu tenho o direito de estar no meio de vocês, porque eu sou apóstolo e eu tenho obras. Agora, eu não usei desse direito para não prejudicar o reino de Deus. É aqui que os do véu se levantam contra pastor. Porque quando Paulo diz que não usou, ele quer dizer que o pastor não deveria ganhar nada. Prestem bem atenção. Paulo se achava um devedor. Moffat diz assim: Paulo queria trabalhar devendo para Deus, porque Deus o conquistou com graça. Trabalhar pago para Paulo seria uma injustiça, porque ele se achava indigno, porque perseguiu a igreja de Deus. Paulo era formado em direito, Paulo sabia o que era dever de um cidadão, mas ele, na autoridade dele, a palavra aí direito é exousia, direito de escolher, direito de mandar, pela própria vontade de Paulo, ele disse assim: eu não quero receber salário de vocês. Mas o próprio Paulo foi criticado por isso. Sabe o que a igreja dizia? Paulo é orgulhoso, porque Paulo não quer ser mantido pela igreja. Ele é orgulhoso, ele é prepotente, ele quer viver às custas dele. E aí começou alguém a falar de Paulo, porque, irmão, ninguém nunca satisfaz todo mundo, não é verdade? Você não sabe a historiazinha do menino? Que o velho botou o menino num cavalo, aí o velho entrou no povoado puxando. Aí o pessoal: mas rapaz, esse menino não tem vergonha. Um velhinho desse, né? Um velhinho desse puxando o cavalo. Aí o velho no outro ficou com pena, tirou o menino, botou o menino para puxar o cavalo e montou. Quando entrou em outro povoado: mas meu pai do céu, esse velho não tem vergonha. Sentado no cavalo, essa criança, meu pai do céu, puxando. Aí pronto, quando chegou no outro povoado, ele disse: bora meu filho, neném, tu monta aí atrás que eu vou montar aqui na frente. Aí pronto, quando entrou no outro: mas rapaz, esse menino não tem vergonha, vamos matar o cavalo que já está velho. Ninguém agrada ninguém, agrada, irmãos? Eu não faço a obra de Deus pensando em agradar A ou B, eu faço a obra de Deus pensando em agradar a Deus, que me alistou para esta obra. Amém, irmãos? Eu morei 16 anos em Coroatá. Vamos lá, pergunte assim: qual é o grupo do pastor Ziel aqui? Eu não tinha grupo. Qual é a casa? Porque tem pastor da cara limpa que ele faz grupo. Ele só vai na casa do Chico, só come na casa do Chico. Quer encontrar ele está na casa de quem? Quer encontrar a mulher dele, está na casa de quem? Termina o culto, ele está na casa de quem? Aí para eu não criar nem o Chico, nem a Marinha, termina o culto, eu passo: Senhor queridos, Deus abençoe a todos. Agora na hora que me chama eu estou lá. Amém, irmãos? É assim ou não é? Agora não adule ninguém, porque a obra de Deus é por vocação e convicção de fé. Convicção de fé. Nem meu pai eu adulo. Ele agora me ligou querendo me dar uma bronca: rapaz, tu pregou aqui em Coroatá, agora na escola bíblica, tu pregou aqui dizendo, até meu pai quando está errado ficou assim para mim. Eu disse: não, senhor, mas é verdade. O senhor quando está errado, o senhor podia ficar lá, mas eu ficava calado, que o senhor era o pastor da igreja. Agora eu não concordava, mas eu também não repreendia, porque o senhor é o pastor da igreja. Ah, era nesse sentido aí que tu está dizendo? Eu disse: é desse jeito aí. Entenderam, irmãos? A obra de Deus, Jesus Cristo disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Bíblia, do seu interior fluirão rios de água viva. Só quem crê nele aqui, como diz a Bíblia. Só quem é crente em Jesus, levante a mão e diga glória a Deus. Pastor não tem grupo igreja, irmão. Pastor, ele abraça o negro, abraça o branco, o pobre, o rico. Ele é pastor de todo mundo. Amém, irmãos? Está certo ou está errado? Quem acha que está certo, levante a mão e diga glória a Deus. Porque os irmãos, só porque Paulo não queria receber dinheiro, os irmãos estavam com raiva, falando mal de Paulo. Paulo diz assim: essa foi uma decisão minha. Eu não estou sendo contra a lei, nem contra a Bíblia.
é uma decisão minha. Mas Paulo era muito inteligente. Paulo vai mostrar que o pastor precisa ganhar dinheiro, e ele mostra 5 pontos. 5. A primeira coisa que ele mostra aí, ele mostra o exemplo dos outros. Digam comigo, o exemplo dos outros. Eu quero que cada um de vocês anote, porque quando o do véu bater com você, você repreender ele. Ele mostra o exemplo do outro. Ele diz assim: quer dizer que só os irmãos do Senhor, quer dizer que só Pedro, quer dizer que só os outros têm direito e eu não tenho? Não é assim que ele diz? Primeiro argumento: se os outros têm, eu também tenho. O segundo argumento que ele vai usar aí é o direito comum. Paulo era muito inteligente, ele pega o direito comum. O que é que você tem no direito comum? Você tem, ele diz, ó, qual é o soldado que vai para a guerra e come como? A sua própria. Você, irmão, vai ter uma guerra nos Estados Unidos? Vai. Barack Obama, não manda dinheiro para mim não. Eu vou ofertar um avião aqui eu mesmo, encher de bomba e vou lutar por ti. Alguém faz isso? Faz, irmão? Não. Não, irmão, você trabalha aí no INSS. Não precisa pagar aqui não, que eu vou limpar tudinho aqui com o meu dinheiro, eu pago. Faz? O soldado não vai à guerra com o seu próprio dinheiro. Esse é o argumento comum. Segundo do argumento comum, ele diz assim: qual é o lavrador que planta e não come primeiro do seu fruto? E o terceiro é o boi. Digam comigo, boi. Boi. Lutero escreveu um comentário e diz: cuidado, boi não sabe ler. Então isso aí não era para boi, é para pastor. Porque boi não lê. Boi lê, irmão? Mas ele usa dizendo assim, olha, o boi, naquela época era colocado várias filas de trigo, e colocava o boi para pisar, para separar da palha o grão. Aí o boi ficava pisando, mas tinha aqueles miseráveis, irmão, tem gente ruim. Tem gente que se o pastor puder comer só sardinha, ele fica feliz. Aí ele diz assim, ó, amordaça a boca do boi. Tinha uns que eram miseráveis, com medo do boi comer o trigo dele, ele pegava, botava o boi para trabalhar, mas botava o quê? Mordaça. Aí o boi ficava pisando. Aí Paulo diz: não ata a boca do boi que debulha. O bichinho está trabalhando. Se ele está pisando, de vez em quando ele, né? Quem já trabalhou de carroça sabe disso. Ele vai andando no meio do mato, de vez em quando o cavalinho dele, não é assim? Ele vai lá, mas não puxa ele não, deixa. Tu não quer comer também. Aí ele faz, vocês já viram isso? Eu andei demais, de carroça, de cavalo. Se você não tiver cuidado, tem hora que ele derruba, porque ele vê uma moita bonita, ele passa, não é assim? Agora ele é inteligente. Ele passa e dá a bocada dele, vai embora. Não é assim? Porque tem uns que querem dar só a bocada, mas não quer trabalhar. Aí não presta. Entendeu? Tem um que quer só o dinheiro da igreja. Não é verdade, irmãos? Olha, irmão, dói dentro de mim. Sabe por que eu me levanto de madrugada para orar? É porque eu sei que de madrugada já tem irmãzinha, porque eu trabalhei de feira, irmão. 4 horas da manhã eu estava no ponto. Tem irmãzinha que levanta 4 horas da manhã para botar a banquinha dela, para vender o café, para vender o bolo. Aí está o pastor Zé dormindo, enchendo o bucho com o dinheiro da igreja e dormindo até 8 horas da manhã. Dá para mim não, meus irmãos. Agora de madrugada eu estou lá: Jesus, abençoa a fulana de tal, abençoa a fulana, ela está dando é para o teu reino, mas está me abençoando também. Prospera ela, Jesus, prospera ele, e o Senhor Deus abençoa. Quem faz isso aí, diga glória a Deus.